Existe um lugar no mapa que nenhum presidente do mundo pode ignorar. 33 quilômetros é tudo que separa a civilização moderna do colapso. O Estreito de Hormuz não é um rio, não é um canal, é a garganta do planeta. E agora, alguém está apertando o pescoço. 30% de todo o petróleo marítimo do mundo passa por ali, num corredor de apenas 3 quilômetros de largura. China, Japão, Índia, as maiores economias da Ásia alimentadas por esse único fio. Se o fio rompe, as luzes se apagam. Mas para entender o que está acontecendo agora, é preciso entender o que é Hormuz. Não apenas no mapa, na história, na geologia, na vida das pessoas que nasceram às margens dessas águas e que nunca escolheram viver no centro do mundo. Venha comigo nesta jornada épica, contando toda a história deste local milenar até os dias atuais. O Golfo Pérsico existe há milhões de anos, muito antes do petróleo, muito antes dos impérios, muito antes de qualquer fronteira desenhada por mãos humanas. Era um vale fértil, dizem os geólogos, um lugar onde rios corriam, florestas existiam e comunidades humanas floresceram há mais de 100 mil anos. Então o mar subiu. Lentamente, ao longo de milênios, as águas do Oceano Índico avançaram, inundando o vale, criando o Golfo que hoje conhecemos. E no ponto mais estreito dessa inundação, onde as margens da Península Arábica quase tocam as costas do Irã, ficou Hormuz, uma cicatriz geográfica que a história transformou em destino. Os persas conheciam esse estreito há milênios. Para eles, era a porta entre mundos. O ponto onde o Golfo Pérsico encontrava o Mar da Arábia, onde as especiarias do Oriente se encontravam com os comerciantes do Mediterrâneo, onde culturas, religiões e línguas se cruzavam em navios de madeira carregados de incenso, seda e marfim. A cidade de Hormuz, que deu nome ao estreito, foi por séculos uma das mais ricas e movimentadas do mundo antigo. Marco Polo a visitou no século III e ficou impressionado. Afonso de Albuquerque a conquistou para Portugal no século XVI, reconhecendo que quem controlasse Hormuz controlaria o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Ele estava certo. Apenas a moeda de troca mudou. Antes eram especiarias e seda. Hoje é petróleo e gás. Mas o princípio é o mesmo. Quem controla Hormuz, controla o pulso da economia global. As ilhas que guardam o estreito pelo lado iraniano têm nomes que poucos no Ocidente conhecem. Qeshm, a maior ilha do Golfo Pérsico, maior que o Bahrein, maior que muitos países europeus. Uma terra de contrastes radicais, onde o tempo parece ter parado em alguns lugares e acelerado demais em outros. No Vale das Estrelas de Qeshm, milênios de erosão criaram labirintos de pedra que desafiam qualquer descrição. Formações rochosas que se elevam do chão como dedos de gigantes, moldadas por vento e chuva ao longo de eras geológicas. Os habitantes locais acreditam que foram esculpidas por meteoros. A ciência diz que são erosão. A beleza não precisa de explicação científica para existir. Mas Qeshm não é apenas beleza, é posição estratégica. Suas costas recortadas e suas baías naturais são o esconderijo perfeito para embarcações militares. Sua proximidade com os canais de navegação de Hormuz a torna um porta-aviões natural, que nenhum torpedo pode afundar. A ilha de Hormuz em si é um dos lugares mais estranhos e fascinantes da Terra. Seus solos variam do amarelo vibrante ao roxo profundo, do laranja intenso ao vermelho carmesim que domina a paisagem. A razão é geológica. O solo é extraordinariamente rico em óxido de ferro. Uma poeira tão pura e tão vermelha que os habitantes locais a chamam de geleque e a utilizam na culinária.
temperando pães tradicionais com o gosto da própria terra. Uma culinária que literalmente sabe ao solo do lugar. Aqui a terra não é apenas o chão sob os pés, é ingrediente, é cultura, é identidade. Os vilarejos de pescadores que pontilham as costas da ilha de Ormuz existem há séculos. Homens que saem ao mar antes do amanhecer em barcos de madeira pintados de cores vivas e retornam ao entardecer com o produto do trabalho honesto das mãos. Mas hoje, esses pescadores convivem diariamente com uma realidade que seus antepassados jamais poderiam imaginar. A poucos quilômetros de distância de seus barcos de madeira, gigantes de aço de 300 metros de comprimento passam silenciosamente. Petroleiros carregando mais petróleo em um único navio do que toda a frota de pesca da ilha consumiria em 1000 anos. Para quem mora aqui, Ormuz não é geopolítica, não é estratégia, não é notícia de jornal. É o quintal, a fronteira vigiada, o mar que alimenta e que ameaça ao mesmo tempo. Navegar pelo Estreito de Ormuz como capitão de um petroleiro é um exercício de nervos que poucos trabalhos no mundo conseguem igualar. O canal de tráfego tem regras rígidas, estabelecidas pelas Nações Unidas. 2 corredores de 3 quilômetros cada. Um para navios entrando no Golfo, um para navios saindo, separados por uma zona de separação de tráfego de 2 quilômetros. No total, 8 quilômetros de largura para organizar o maior fluxo de energia do planeta. Conduzir uma embarcação do tamanho de 3 campos de futebol por um corredor de 3 quilômetros de largura, com correntes imprevisíveis, névoa densa de verão e tempestades de areia que apagam o horizonte. É como tentar enfiar uma linha em uma agulha durante um terremoto. Qualquer desvio do curso estabelecido pode levar a um encalhe desastroso, em recifes de coral ou bancos de areia móveis, e qualquer movimento suspeito pode ser interpretado como violação de território, disparando um incidente internacional. Os capitães que navegam por Ormuz regularmente descrevem uma sensação específica, que não existe em nenhuma outra rota do mundo. A sensação de ser observado, de que cada movimento do navio está sendo monitorado por olhos que você não consegue ver, de que, em algum lugar nas montanhas escuras do lado iraniano, radares estão rastreando sua posição em tempo real. E essa sensação não é paranoia, é a realidade. O clima de Ormuz é um personagem próprio nessa história. No verão, os termômetros ultrapassam os 50 graus centígrados. O calor insuportável evapora a água salgada do Golfo, criando uma névoa densa e oleosa que paira sobre a superfície das águas. Uma névoa que não é neblina comum. É uma mistura de vapor d'água, sal e partículas de areia suspensas, que reduz a visibilidade a poucos metros. Mesmo com os instrumentos de navegação mais modernos, mesmo com GPS e radar de última geração, navegar nessa névoa é um desafio que exige anos de experiência. E quando as tempestades de areia chegam do deserto, trazidas pelos ventos sazonais, a visibilidade cai para zero, literalmente zero. Um navio de 300 metros de comprimento, navegando às cegas, num corredor de 3 quilômetros de largura, rodeado de recifes, bancos de areia e embarcações militares. Essa é a realidade de Ormuz. Todos os dias. O petróleo que atravessa Ormuz não vem de um único lugar. Vem de campos espalhados por todo o Golfo Pérsico. Cada campo com sua história. Cada um descoberto em circunstâncias que mudaram para sempre o destino das nações ao seu redor. O campo de Ghawar, na Arábia Saudita, descoberto em 1948, é o maior campo de petróleo convencional já encontrado na Terra.
Sozinho, já produziu mais de 65 bilhões de barris. Um número tão grande que desafia a imaginação humana. O campo de South Pars, no Irã, compartilhado com o Catar, onde se chama North Dome, é a maior reserva de gás natural do mundo, uma reserva tão enorme que os cientistas estimam que levaria mais de 100 anos para ser completamente explorada. Esses campos são a razão pela qual o Oriente Médio importa tanto para o mundo moderno. Não é a cultura, não é a religião, não é a história. É a geologia acidental de milhões de anos, que concentrou nessa região uma quantidade desproporcional da energia que a civilização moderna precisa para funcionar. E toda essa energia precisa passar por Hormuz. A dependência do mundo em relação a Hormuz não é nova, mas durante décadas, os líderes mundiais preferiram não falar abertamente sobre ela. Era mais confortável fingir que havia alternativas, que o problema estava sendo resolvido, que a transição energética chegaria a tempo. A verdade é mais dura. A rede atual de oleodutos alternativos, mesmo operando em capacidade máxima, consegue escoar no máximo 20% do volume que passa por Hormuz diariamente. 80% continua absolutamente dependente do estreito. Não existe infraestrutura no mundo capaz de substituir Hormuz no curto ou médio prazo. A Arábia Saudita tem o Petroline, um oleoduto de 1.200 quilômetros construído nos anos 80, que cruza toda a Península Arábica do leste ao oeste, levando petróleo dos campos do Golfo até o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Uma obra monumental de engenharia, uma resposta antecipada ao risco de Hormuz. Mas mesmo operando em capacidade máxima, transporta apenas uma fração do que o mundo precisa. Os Emirados Árabes Unidos têm o oleoduto Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, que leva petróleo emiradense até o porto de Fujairah, no Oceano Índico, contornando completamente Hormuz. Mas, de novo, com capacidade limitada, uma solução parcial para um problema total. E há outro problema que raramente é mencionado. Esses oleodutos desembocam no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho, para chegar à Ásia, precisa passar pelo Bab el-Mandeb, um segundo estreito, um segundo gargalo, uma segunda vulnerabilidade. O Estreito de Bab el-Mandeb, um nome que em árabe significa literalmente Portal das Lágrimas. Fica entre o Iêmen e a região conhecida como o Chifre da África, composta pelo Djibouti e pela Eritreia. Tem apenas 29 quilômetros de largura no ponto mais estreito e conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Adem e ao Oceano Índico. É por ali que passa cerca de 12% de todo o comércio marítimo mundial. E, crucialmente, é a porta de entrada para o Canal de Suez, a rota que liga o Oriente ao Mediterrâneo e à Europa. Sem o Bab el-Mandeb, navios vindos da Ásia precisariam contornar o continente africano inteiro pelo Cabo da Boa Esperança, adicionando semanas de viagem e milhões de dólares em custos. E quem controla de fato o Bab el-Mandeb são os Houthis do Iêmen, o grupo armado que desde 2014 controla grande parte do norte do Iêmen e que é o principal proxy do Irã na região. Os Houthis já demonstraram em 2023 e 2024 que são perfeitamente capazes de fechar o Bab el-Mandeb. Atacaram dezenas de navios comerciais com drones e mísseis. Forçaram as maiores companhias de navegação do mundo a redirecionar suas rotas. Custaram bilhões à economia global e fizeram tudo isso praticamente impunes. Então pensa na geometria desse problema. Hormuz de um lado, Bab el-Mandeb do outro, duas fechaduras no mesmo cadeado que prende a energia do mundo. E as chaves de ambas estão nas mãos do Irã ou de seus aliados. Se os americanos bloqueiam Hormuz, o Irã aciona os Houthis. Os Houthis fecham o Bab el-Mandeb.
A rota alternativa saudita colapsa. O petróleo fica preso. Os preços disparam. A economia global entra em colapso. Não é teoria, não é especulação. É a lógica geográfica e geopolítica. Na segunda-feira, 13 de abril de 2026, os Estados Unidos deram início a uma das operações navais mais ambiciosas e arriscadas dos últimos anos. O bloqueio naval completo de todos os portos iranianos ao longo do Estreito de Hormuz. A ordem partiu diretamente de Donald Trump. Horas depois do colapso das negociações de paz em Islamabad, no Paquistão. Em publicação nas redes sociais, Trump anunciou que a Marinha dos Estados Unidos bloquearia todo e qualquer navio tentando entrar ou sair dos portos iranianos. Porta-aviões USS Abraham Lincoln, 11 destroyers, grupo anfíbio do USS Trípoli, um grupo expedicionário de fuzileiros navais e um terceiro grupo de ataque de porta-aviões a caminho. A maior concentração de poder naval americano no Golfo Pérsico em décadas. Tudo convergindo para 33 quilômetros de água. A resposta econômica foi imediata. O preço do petróleo voltou a subir, ultrapassando patamares que não eram vistos há anos. O secretário de Energia dos Estados Unidos admitiu publicamente que os preços continuariam subindo, até que o tráfego livre fosse restabelecido no estreito. Mas os números contam uma história diferente. A cada dia de bloqueio naval, o Irã perde aproximadamente 400 milhões de dólares em exportações de petróleo, quase 13 bilhões por mês. E em 2 semanas, os tanques de armazenamento iranianos estarão cheios. Quando não houver mais para onde enviar o petróleo extraído dos poços, a extração terá que parar. Os poços iranianos não podem simplesmente ser desligados e religados como um interruptor. Parar a extração causa danos geológicos que podem levar anos para serem recuperados. O relógio está correndo e a pressão está aumentando. A Arábia Saudita está presa no meio. De um lado, depende da proteção americana para sua segurança. Do outro, depende de Hormuz e do Bab el-Mandeb para sua sobrevivência econômica. Se o Irã acionar os Houthis, os sauditas ficam encurralados, sem Hormuz de um lado, sem Bab el-Mandeb do outro, com uma economia inteira dependente de exportações, que de repente não tem para onde ir. Por isso, segundo o Wall Street Journal, Riad está pedindo discretamente aos americanos que recuem, que levantem o bloqueio, que encontrem uma saída diplomática antes que a situação escape completamente do controle. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Se gostou do conteúdo, curte, se inscreve, ative o sininho, faça um comentário. Até a próxima.